Olá, eu sou o professor Johnny e você está no projeto Modelagem Matemática, Planejamento, Prática e Avaliação. E hoje vamos falar da etapa de descrever o problema em termos matemáticos. Pela experiência que eu já tive com a modelagem matemática, acredito que esta é a etapa mais desafiadora para os nossos estudantes. Isso pois, normalmente o aluno é acostumado a resolver problemas, mesmo que eles sejam contextualizados, façam parte da realidade deles, a partir de um conteúdo prévio que o professor trabalhou. Então ele está condicionado a aplicar aquele conteúdo à situação apresentada pelo professor. Em modelagem, isso não é bem assim. Espera-se que o estudante mobilize os conteúdos aprendidos em outros contextos para descrever essa situação real e problemática e atribuir a essa matemática novo significado. Além disso, é uma oportunidade para o estudante buscar por novos conteúdos que ainda não foram apresentados na escola, mas que poderão auxiliar na descrição do problema em termos matemáticos. Contudo, muitas vezes o estudante não consegue encontrar caminho sozinho. E é neste momento que o papel do professor se torna imprescindível. O professor deve atuar de modo a provocar discussões que levem o aluno a refletir sobre possibilidades e a iniciar esse processo de representação. Essa etapa também é uma oportunidade para o professor apresentar novos conteúdos que estão previstos no currículo. E esta apresentação pode ser feita por meio das discussões que são promovidas com os estudantes. Além disso, o professor deve orientar o estudante de como o estudante pode realizar os registros e ele também pode exemplificar situações de como que a matemática pode ser utilizada para representar situações reais. Para essa etapa ficar mais clara, vamos a um exemplo. Os estudantes da segunda série do ensino médio estão desenvolvendo uma atividade de modelagem matemática relacionada à escassez de água de uma comunidade. Nas etapas anteriores, eles sugeriram como um possível caminho para a solução desse problema a captação da água da chuva. Então, como que nós poderíamos representar essa situação em termos matemáticos? Bem, considerando as duas variáveis principais, que é o consumo de água e a precipitação de chuva dessa região, nós poderíamos representar essa situação em tabelas ou gráficos. Para te auxiliar nessa etapa, utilize o nosso material de planejamento, condução e avaliação para orientar as suas ações. No primeiro quadro, o professor deve registrar as ações que pretende desenvolver com os estudantes de modo a orientar eles nesse processo de descrever o problema em termos matemáticos. Já no segundo quadro, o professor deve registrar o que se espera dos estudantes, tanto em termos de participação das discussões, quanto em termos dos registros. O terceiro quadro deve ser preenchido durante as ações realizadas com os estudantes, registrando informações importantes sobre o desenvolvimento do estudante, os registros que são realizados e as discussões que são promovidas. Já no quarto quadro, o professor deve analisar e refletir sobre as ações realizadas e os registros que foram obtidos a partir dessas intervenções para inferir como que está esse processo de matematização. No quadro seguinte, o professor tem um espaço para registrar situações ou informações que aconteceram durante as intervenções, mas que não estavam previstas no planejamento inicial. No quadro verde, o professor deve assinalar as ações que foram observadas ao longo da intervenção. Já o quadro rosa, ele foi destinado para a tomada de decisão. Então, a partir da análise dos registros que foram feitos e das intervenções que foram promovidas, o professor precisa decidir se há necessidade de retomar algum ponto da discussão para aprimorar esse processo de matematização da situação, de descrever o problema em termos matemáticos, ou se os alunos foram capazes de representar a situação em termos matemáticos, então há a possibilidade de seguir para a etapa seguinte. E chegamos ao fim de mais um vídeo. A etapa descrever o problema em termos matemáticos é desafiadora, mas também é uma oportunidade incrível para os estudantes mobilizarem os conhecimentos e ampliar sua visão sobre a matemática no mundo real. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma dica e até o próximo vídeo.